Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, eu estou gravando esse vídeo para vocês que são meus amigos aqui no TikTok compartilhar, tá? Eu quero falar um pouquinho o que está acontecendo, tá? Aqui no lugar que eu moro, tá bom? Bom, vou apresentar aqui, vou mostrar para vocês aqui, tá? Isso aqui, gente, é um terreno, tá? Que eu moro desde 1979, tá? Bom, quando meu pai conseguiu esse terreno, né? Na época, porque ele trabalhava para a dona desse terreno, tá? E como meu pai pagava aluguel, né? Era 7 filhos, ele pediu para a dona, né? Liberar um terreno para ele construir uma casinha, que é essa mesma casinha que eu moro, tá, gente? Até hoje, que ele não tinha condições de pagar aluguel, né? Imagina, 7 filhos, 9 pessoas, né? Porque era ele, minha mãe e mais 7. E aí a dona do terreno, que ele trabalhava para ela, que ele cuidava de outros terrenos, né, para ela, cedeu esse terreno aqui pra gente morar. Quando a gente veio morar aqui, aqui era Abreu, não tinha casas, não tinha nada, era Abreu. Aqui não tinha muro nesse terreno, não tinha água, luz, tá? Só tinha um poço, né? E meu pai ficou aqui, morando com a gente, com a minha mãe. Aí de repente ele se apaixonou por outra mulher, abandonou minha mãe, né? Com 7 filhos. A dona do terreno sabia, né, que a gente ficou sozinho aqui com a minha mãe. Meu pai já tinha saído do terreno, mas continuou trabalhando para ela. E ela deixou a gente aqui, né? Imagina, pegar 7 filhos e colocar 7 crianças e colocar no meio da rua, né? Aí minha mãe conseguiu colocar água aqui, tá? Luz, tá bom? Também conseguiu construir muro, né? No terreno. Como eu falei, aqui era Abreu, não tinha casa. E depois, aí começaram a construir casas, né, aqui. E teve gente que queria comprar esse terreno, tá? Minha mãe não vendeu, porque minha mãe é honesta. O IPTU vinha até aqui, era entregue aqui no IPTU desse terreno. A minha mãe mandava pro escritório dessa mulher, né? E de repente o IPTU parou de chegar, né? Aqui no terreno. E essa mulher, que era dona, sumiu, né? Depois minha mãe descobriu que ela não estava mais entre nós, morreu, né? E só ficou o filho dela, tá? Que tinha a mesma idade que a gente. E tem, né? Até hoje é a mesma idade que a gente. E aí minha mãe foi e contratou um advogado, né? Um advogado que na época era confiável, né? Porque já tinha pegado causa de uma pessoa que a minha mãe conhecia, né? E aí minha mãe contratou ele para entrar com direito de uso campeão, tá? Era para minha mãe ganhar, porque como minha mãe tem água, luz no nome dela, há um bom tempo, já estava um bom tempo aqui. Infelizmente, o primeiro advogado, deixou de ter contato com a minha mãe. Aí um dia ele chegou falando que a gente tinha que pagar 3 mil reais há um bom tempo atrás. E a minha mãe não sabia o porquê, né? E a gente teve que pagar. Pagamos, porque senão a gente ia sair daqui. E minha mãe ficou desconfiada desse advogado, né? Porque eu não falava mais, porque antes desse advogado sumir, veio uma pessoa da justiça aqui, né? Mediu o terreno. Junto com essa pessoa, que é o medidor de terreno, não sei exatamente falar, né? Veio outra pessoa fazer entrevista com os vizinhos, para saber como que era minha mãe, se minha mãe já estava há um bom tempo aqui, tudo, né? E os vizinhos confirmou, porque quando esses vizinhos veio morar aqui, né? A minha mãe já estava nesse terreno. Então tava, assim, já estava para minha mãe ganhar o terreno. De repente o advogado sumiu, né? Sumiu, desapareceu, só apareceu para a gente ter que pagar 3 mil reais na época, que era dinheiro. A gente lutamos, conseguimos, pagamos e não saímos do terreno. Minha mãe começou a estranhar. Como na época a gente não tinha computador, enfim, minha mãe conhecia uma pessoa que tinha um computador,
ela deu o número do processo e já tinha tido uma primeira audiência. E o advogado, que minha mãe tinha contratado, não falou nada para ela, tá? Então, a parte não apareceu, nem o advogado apareceu, só a outra parte. E aí, essa pessoa que depois apareceu dizendo que comprou o terreno, né? Em lote, era de menor, que vendeu para ele. A mãe dessa de menor vendeu para ele, né? Que era uma das herdeiras. E minha mãe conhece há muito tempo a vida dessa mulher que falava que era dona do terreno, porque tanto que eu falei, meu pai trabalhou para ela. Minha mãe não lembra dessa de menor, lembra do filho dela, né? Que já era de maior. E aí o que acontece? Apareceu uma pessoa poderosa até, gente, pessoal que tem a caneta na mão. Vou deixar bem claro, não é prefeito, não é governador, não é presidente, não é deputado, não é senador, tá? E não é vereador. É uma pessoa também poderosa que tem caneta na mão, tá? Essa pessoa julga e condena, tá bom? Talvez vocês vão... as pessoas que dizem que tá inteligente, vai saber qual é a profissão dessa pessoa. Dizendo que comprou esse terreno e tudo. E aí teve a primeira audiência, o advogado sumiu e não avisou para minha mãe. Aí ia ter segunda audiência, a minha mãe conseguiu, faltava uma semana, a minha mãe conseguiu contratar outra advogada, né? E levou a testemunha lá, né? Aí tava essa pessoa que disse que comprou o terreno, né? Lá, com uma testemunha. E a testemunha dele era uma pessoa que também trabalhou para a dona do terreno, que conhecia o meu pai, e no lugar de ser testemunha dele, foi testemunha da minha mãe, dizendo que conhecia minha mãe não tinha invadido o terreno, né? Que foi a dona que colocou ela lá junto com meu pai, enfim, no terreno, desse terreno aqui que eu moro. E aí, o que aconteceu? Mesmo assim, a juíza, tá? Que a advogada ficou estranhando, porque não ia ser aquela juíza, né? Para julgar essa causa. Era outra juíza, mas de repente apareceu essa mulher aí, essa juíza, e deu causa ganha pro cara, mesmo a testemunha dele sendo a testemunha da minha mãe, virou a testemunha da minha mãe. E aí a advogada recorreu para 3 desembargadores. Os 3 desembargadores, 2 deu causa ganha para ele, né? Para ele, e um deu como, ele só poderia tirar minha mãe como uma indenização, que ele pagasse a indenização para minha mãe. Aí veio o perita aqui, dessa causa da indenização, que quando eu começo a falar, fico nervosa. Mediu as casas, viu as casas que a gente construiu, que é super simples, tá? Ó, super simples. Determinou que ele pagasse essa indenização. Depois eu vou procurar a data, tá? E vou falar pra vocês aqui. Eu não posso mostrar os processos, porque tem o nome da pessoa, mas já falei a profissão, tá? Tudo. E aí o que aconteceu? Ele, para não pagar a indenização, tá? Para não pagar a indenização, já tem mais de 6 anos essa indenização que ele deveria já ter pago e não pagou. Ele entrou com processo contra minha mãe como danos morais. Sim, gente, entrou com processo contra danos morais, querendo que minha mãe pague o IPTU do terreno desde 2022. Não, desculpa, 2002. Falei pra vocês, né? Eu fico nervosa quando eu conto essa história. O que tá acontecendo. 2002, tá? A primeira vez que ele pediu, o juiz negou pra ele, né? Disse que não tinha cabimento ela pagar, né? Esse IPTU desde 2002, né? Mas ele recorreu, tá, gente? Ele recorreu. E hoje, a minha mãe, um juiz que julgou, né, o pedido dele pela segunda vez, que ele tinha recorrido, deu o direito para ele, tá? Que minha mãe pagar 300 mil de IPTU para ele. Minha mãe é uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá? Não tem nada no nome dela, tá? E, infelizmente, os 2 advogados que a gente contratou são pessoas covardes, tá? Não vou citar o nome dos advogados, mas eu vou gravar outro vídeo explicando melhor para vocês. Por favor, compartilhe para me ajudar
que isso é um alerta para todo mundo.